Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa noite. Vamos pedindo licença a você, onde quer que você se encontre. Nós vamos pedindo essa licença amiga para poder entrar na tua casa, na tua cozinha, no teu carro, no teu escritório, onde quer que você esteja, com essa mensagem de amor que brota a partir das iluminadas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra do nosso querido Allan Kardec. E aqui, no Plantão do Evangelho no Lar, o nosso objetivo é viralizar o amor, né, para que você encontre respostas, força, e assim possa passar da melhor maneira possível por todos os acontecimentos que nos envolvem nesse momento da sociedade da humanidade, né? E também viralizando a solidariedade. Espero que a mensagem que é trazida aqui, através dos canais da Fundação Espírita André Luiz, TV Mundo Maior, Rede Boa Nova de Rádio, espero que todas estas mensagens toquem a sua alma de tal forma que você possa fazer brotar no seu coração a solidariedade que está ali, né? Talvez alguns de nós, às vezes, pensamos, será que eu tenho solidariedade? Né? Pode procurar direitinho que você encontra, né? Especialmente se nós estamos com esse desejo sincero, não de nos tornarmos santos, porque disso nenhum de nós tem a ilusão, é algo que só se dará com o conhecimento pleno, né, das coisas do universo. Isso ainda demanda um tempo, né? Mas de conhecimento de conhecimento da verdade que o Cristo nos apresenta através do seu Evangelho, tão bem explicitada pela doutrina dos Espíritos, nós oferimos mais forças para poder seguir adiante, inclusive entendendo eventos como hoje, né? Então nós vamos dando esse boa noite a você aí e a nossa gratidão por nos acompanhar. Essa noite nós vamos estudar o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai. Mais precisamente, o item 2, diferentes estados da alma na erraticidade. É um trecho curtinho, pega lá o seu Evangelho, você vai encontrar esse texto, esse trecho. É bem curtinho, se você não tiver Evangelho, procura no Google, tem PDF de diversas traduções, baixa lá para você acompanhar, porque assim todos nós temos condições de aprender melhor ali, acompanhando o que há nas linhas e entrelinhas das páginas do Evangelho. E quem está conosco também é o nosso querido irmão, amigo, Leonardo Cursis. Boa noite, Leonardo. Boa noite, André. Aqui novamente disposto para juntos buscarmos ampliar, a começar com os nossos próprios conhecimentos e levando uma mensagem que, nos dias que passam, é de fundamental importância, porque uma das características do ensinamento de Jesus é a esperança. Quando nós tomamos o Sermão do Monte, as várias declarações que Jesus fez naquela oportunidade têm uma característica fundamental, levar a esperança para as pessoas. Quando enfrentamos dificuldades. Bom, eu estou tendo um pouco de dificuldade de ouvir aqui o Leonardo, mas agora acho que agora eu ouvi. Bom, o Leonardo está claro, né, gente? Vocês perceberam como ele está iluminado, como a gente tentou tirar a luz do Leonardo, mas não foi possível, né? É absolutamente impossível tirar a luz do Leonardo, e ele ficou claro desse jeito aí. Vou fazer mais uma tentativa. Mas vamos lá, vamos dando sequência aqui ao nosso programa. Vamos aproveitando esse momento para poder agradecer a todos os nossos irmãos e irmãs que estão conosco, né? Elza Anacleto, Robertinho Ferreira, Mário Brits Ferreira, Mário Brits Mendieta, Juliana Marim, Maria Isabel Pose Ribas, né? Pessoal que está aqui participando através do facebook.com/TV Mundo Maior. Está conosco também a nossa Maria Juliana, que é de Cajazeiras, a Paraíba, sempre presente aqui. Nossa gratidão a Maria Juliana, nossa gratidão a Cajazeiras, belíssima Cajazeiras, eu conheço, uma cidade muito agradável.
fica na Paraíba. Um grande abraço a todos, né? Juliana Marim, Bruno Graff, Carlos Lima, também sempre presente em Igaraçu, Pernambuco. Nossa querida irmã, um grande abraço. Adriana Fukuda, conosco, ligadinha aqui na programação da TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova de Rádio. De Sorocaba, São Paulo, Wilson Rodrigues Júnior e o Paulo Ricardo, mas não aquele do RPM, é o Paulo Ricardo Rosa, que vem dando também o seu boa noite. Um monte de gente boa aqui acompanhando. A nossa querida Rosana La Sábia, boa noite, feliz noite, saúde e paz para toda a família RBN. Ela é da Moca, São Paulo, do Reencontro. Adoro o Reencontro, uma casa extraordinária que fica na Moca. De vez em sempre estamos palestrando lá, uma casa que nos acolhe de uma maneira muito gostosa. Um grande abraço, Rosana, e todos os nossos irmãos do Reencontro. Então, para que possamos dar início aqui ao nosso estudo, é importante que façamos uma prece. Este momento, certamente, muitos de nós temos até buscado o divino com mais constância, né? Do que fazíamos no passado recente, né? Certamente muitos de nós, nesse momento de grande dúvida, de grande sofrimento, de medo até para alguns, né? Buscam na prática da oração a conexão, e muitas vezes essa conexão estava perdida lá no passado, né? Como é que estava o nosso Wi-Fi com Cristo? A gente estava conectado nesta frequência de amor, ou nós estávamos muito preocupados com a matéria, com as coisas do mundo moderno? Como é que estava isso? O que nós estamos percebendo é que as criaturas estão buscando mais essa conexão. Então, de mistério importância é que, quando nesse momento vamos nos dedicar ao estudo de sua obra de amor, nós possamos começar com uma prece. Então, aqueles que quiserem podem cerrar os seus olhos. Vamos nos dando conta de onde estamos, permitindo nesse momento que estejamos plenos onde nos encontramos. Quantas vezes nosso corpo, nós em corpo, melhor dizendo, estamos em um lugar, mas a nossa mente divaga, distante. Vamos permitir nesses momentos a conexão com a espiritualidade amiga, com esses irmãos queridos que nos intuem, que às vezes chegam até a nos conduzir. Tamanho amor que tem para conosco. Irmanados, percebendo esta porção de paz, de luz que emana do Altíssimo e que, pela misericórdia do Cristo, pode ser distribuída a todos nós. E com os corações aos saltos de alegria, pelo encontro amoroso e profícuo da ceia evangélica, nós vamos rogando a Jesus e a Deus licença para os estudos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Ô Leonardo, agora você não está mais tão iluminado, hein? Agora você saiu um pouco da sua luz, hein? Eu coloquei só a luz de cima, porque tinha aqui uma de lado aqui. Muito bem, ficou melhor assim mesmo. Bom, você que quer e pode, deve participar do nosso programa, né? O Plantão do Evangelho no Lar, deste dia 12 de maio, 18 horas e 57 minutos, você pode participar através do 0800 979 5011, 0800 979 5011. Você também pode ligar para o 11 2457 5011, 11 2457 5011. A Solange, nossa querida irmã, está lá com os corações e ouvidos abertos para que você possa mandar a sua mensagem, caso você queira fazer alguma consideração, por favor, sobre o tema que nós estamos estudando, né? Ou mesmo alguma pergunta
E aí nós já vamos pedindo aos irmãos espirituais que possam intuir a nós aqui para que possamos dar conta de responder qualquer pergunta que venha. Você também pode participar através do WhatsApp, é só ligar para o 11, ou melhor, ligar não, é só mandar mensagem, né? De voz, de áudio ou de texto para 11 99643 3827. 11 99643 3827. Esta noite, você que chegou agora, no Plantão do Evangelho no Lar, nós estaremos estudando um trechinho curtinho, mas bastante expressivo na quantidade de informações que apresenta, que é o item 2, né, do capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. O item 2 é diferentes estados da alma na erraticidade. E eu já vou começar aqui, antes de ler, vou fazer uma pergunta para o nosso querido irmão Leonardo. Leonardo, o que é erraticidade? Erraticidade são os espíritos nas suas atividades no plano espiritual. E não é que eles estejam errados, não. Estão circulando nas regiões espirituais, nos diversos planos que nós podemos identificar em que os espíritos podem estar posicionados. Então, errar é caminhar na espiritualidade. É isso aí. Eu sempre me perguntei o porquê desse termo, viu, Leonardo? Eu confesso que eu ainda não cheguei a uma conclusão que me satisfazesse. Não é que eu não cheguei a uma conclusão. Já muitos amigos já auxiliaram, já trouxeram a sua compreensão sobre o tema, mas eu confesso que até hoje não fiquei totalmente seguro em uma explicação que mostrasse exatamente porquê dessa palavra, né? Porque, em primeira instância, o que nos parece é exatamente isso, que quando não estamos no corpo, nós estamos no estado de erro, né? Quando nós lemos erraticidade, a palavra erraticidade, ela nos traz esta compreensão, como se nós só não estivéssemos no erro quando estamos na matéria, né? E o curioso é que a gente geralmente diz que a verdadeira pátria é espiritual. Então, se a verdadeira pátria é espiritual, por que a pátria espiritual é a pátria da erraticidade? É uma questão que mexe um pouco mesmo com as pessoas, né, Leonardo? Esse termo também, às vezes, é usado nas pessoas caminhando aqui no próprio plano físico. Então, o verbo errar tem duplo sentido, quer dizer, errar de cometer equívocos e errar de andar. Sim, sim. E também me parece, assim, o que eu achei que talvez seja uma explicação mais próxima, né, do porquê da escolha dessa palavra, erraticidade, é porque como nós estamos o tempo inteiro em evolução, né, naturalmente estes estados se dão. Não dá para ficar parado num canto só, né? Não sei se eu me fiz compreender, se você acha que é mais ou menos por aí, Leonardo. Por aí. Isso pode significar também que quando nós voltamos para lá, não é para arrumar uma sombrinha, não, é para circular. Principalmente para isso, né, Leonardo? Você sabe que eu era muito menino, estudava em colégio católico, né? E às vezes deitava, me lembro até a posição, me deitava no chão do quintal, esse menino com 9 anos de idade, né? E ficava olhando as nuvens, e as nuvens se movimentando, né? E eu ficava tentando entender o que seria aquilo que eu escutava no colégio, um colégio católico, um colégio de freiras, né? Que é aquela visão de que se eu fizesse tudo certinho, eu chegaria num local onde seria o suprassumo, né? Paisagens maravilhosas, tudo uma tranquilidade, sem nenhum tipo de problema, os anjos tocando harpas. A doutrina espírita, nesse momento, vem e acaba com isso, né? Com essa ilusão, né, Leonardo? O que nós temos que entender, a vida é um processo de continuidade. Então, quando nós voltamos para o plano espiritual ou quando nós chegamos aqui, nós temos que entender que as coisas continuam fluindo e cada um acaba se posicionando em situações que lhe sejam mais favoráveis para executar o seu processo evolutivo. E é evidente que as regiões em que nós acabamos nos situando tem muito a ver com as nossas afinidades. Então,
Às vezes as pessoas pensam que quando nós voltamos no plano espiritual, alguém vai pegar e vai nos dizer aqui que é o teu lugar, fica aqui. Não é assim que a coisa funciona. Quer dizer, existe uma sintonia. Da mesma forma, como nós procuramos na cidade os locais onde temos mais afinidade para morar, e a mesma coisa acontece em relação ao plano espiritual. Então, isso varia de pessoa para pessoa. Agora, muitas vezes os agrupamentos podem ser difíceis, porque nós nos afirmamos com um grupo de espíritos que têm atividades que não sejam lá muito adequadas. Quer dizer, uma analogia. Quer dizer, se nós convivemos aqui no meio da bandidagem, por exemplo, é porque nós temos afinidade com a bandidagem, não é porque alguém nos colocou lá. Estou dando um exemplo meio forte, mas nós podemos encontrar essa bandidagem também no plano espiritual, né? São que continuam com a sua visão estreita a respeito das coisas que tenham que fazer na vida. Enfim, não pautuam as suas atividades pelos ensinamentos de Jesus. E esse termo bandidagem nós podemos compreendê-lo de uma forma bem mais ampla, né? Porque quando a gente pensa em bandidagem em primeira instância, a gente pensa ali no camarada que está na comunidade, que lidera uma gangue ali, né? Mas nós temos muitos bandidos que andam, né, no fino trato e que estão aí lesando o erário público, não deixam de ser bandidos também. Mas, enfim, vamos lá ao começo do nosso problema, ou melhor, problema não, do nosso programa de hoje, né? Item 2 do capítulo 3. Capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. E o item 2, diferentes estados da alma na erraticidade. Vamos lá, vamos começar a ler. A casa do pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Eu achei pontuei alguns pontos aqui. Pontuei alguns pontos, é terrível, né? Mas, enfim, eu separei alguns pontos desse parágrafo aqui. O primeiro é a casa do pai é o universo, né? Nós estamos falando de uma obra do século XIX, né? E eu acho que o conceito de multiverso é algo muito recente na ciência. Mas hoje, especialmente na física quântica, já nem se fala mais em universo, né? Mas multiverso. É importante você, querido companheiro, querido irmão, querida irmã que está nos acompanhando, se puder, procure 2 documentários gringos, estadunidenses, muito bons os 2 documentários. Documentários, a meu ver, Leonardo, são espiritismo puro, embora nenhum deles tem em suas equipes provavelmente alguém que já tinha ouvido falar sobre espiritismo. Primeiro é Universos Paralelos, um documentário extraordinário, capitaneado por uma equipe de cientistas que falam das possibilidades de universos paralelos às dimensões. Então, era como... Tem até um momento do filme que um dos professores doutores, né, e geralmente são professores doutores com a máxima expressão da palavra, ou seja, de referência em grandes universidades dos Estados Unidos, da Inglaterra, né? Ele fala, olha, eu posso estar aqui com você, né, ele fala isso para repórter, e nesse mesmo lugar pode ter uma quadra de basquete em uma outra dimensão, né? E o outro documentário também que eu acho uma aula de, especialmente, a diferentes moradas na casa do pai, é o What the Bleep Do We Know, que acho que é, se não me engano, acho que é Quem Somos Nós, o título em português, né? Que, entre outros tantos gênios que estão à frente do documentário, o Dr. Amit Goswami, né, que é um físico quântico aí, bastante respeitado. Você já assistiu esse filme? Algum desses 2 filmes, Leonardo? Não, acho que não assisti, não, viu? Vou mandar o link para você depois. Você que está acompanhando, pode procurar que você vai gostar, né? Então, me chamou a atenção bastante esse conceito de que hoje a ciência já fala, inclusive, no multiverso, né? E a outra coisa que me chamou a atenção é quando ele fala que as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que nele encarnam moradas correspondentes ao adiantamento
dos mesmos espíritos. Ou seja, nesse momento, a espiritualidade é categórica da existência de vida, inclusive de vida inteligente em outros planetas, né, Leonardo? A conclusão não pode ser diferente dessa aí. Quer dizer, toda essa quantidade fantástica de corpos que giram no cosmos ficaria sem sentido se, no meio de tudo isso, só nós aqui, né, num pequeno ponto, um pequeno planeta, estaríamos aqui tendo um espetáculo à nossa disposição. Na verdade, o propósito da criação de Deus é muito mais profundo. Nós, inclusive, temos dificuldade ainda para entender qual seria o grande propósito atrás de tudo isso, mas certamente a nossa limitação, no sentido de aceitar essas coisas, é porque nós nos limitamos aos meios de tráfego que nós temos. Quer dizer, quanto muito nós conseguimos sair, dar um passeio até a Lua e voltar, quando provavelmente os meios de locomoção entre os vários mundos são coisas muito mais fantásticas que nós nem conseguimos imaginar. E pode acontecer que essa migração entre os mundos nem dependam de veículos, é simplesmente o espírito se projetando de um lado para outro, e que ele poderia sair de um planeta, ir para outro, deixar a sua vestimenta no planeta de origem, ir para um outro e arrumar uma outra vestimenta lá. Enfim, nós nem imaginamos quais são as possibilidades reais que existem para a locomoção nesse mundo fantástico. Agora, se nós acharmos que nós ficamos limitados a um foguetinho desse aí que nós soltamos de vez em quando, fica difícil nós entendermos como é que pode se processar um intercâmbio entre todas aquelas criaturas que habitam, como você disse, encontram em cada uma dessas esferas aí uma condição favorável para as suas experiências. Os mundos, então, nós podemos ficar tranquilos, que nós sempre vamos ter uma casa à nossa disposição. Eu, às vezes, eu brinco, e se porventura a Terra sumisse, nós podíamos fazer uma comitiva e se apresentar a Deus. Olha, nós somos os 100 planetas, nós estamos aqui para reivindicar um planeta novo, né? Nós podemos montar, viu, Leonardo, um movimento revolucionário. Vai chamar MSP, Movimento dos 100 Planeta. Né? Me lembra alguma coisa, mas não me lembro exatamente o quê. É bom não lembrar do resto. Muito bem. De qualquer forma, isso já é algo bastante sedutor na doutrina dos espíritos, e eu estou usando essa palavra sedutor, porque é isso que me traduz mesmo. Quando eu vejo tantas discussões, né, a respeito de se há ou não há vida em outros planetas, né? O conceito espírita ele é categórico, né? Ele diz se há, existe, ponto. Né? Aliás, mais do que isso, a espiritualidade diz que não há o nada. Né? O nada não existe. Tudo é alguma coisa, ou seja, o universo inteiro, o multiverso, como querem que chame, né? Chamemos, ele está ocupado por o quê? Por matéria. Está ocupado por matéria nas suas diferentes maneiras de se apresentar, né? Aí talvez até algum irmão, alguma irmã nossa assim, mas se em todo o planeta tem vida, como é que o homem, né? Até o Leonardo brincou, né? Essas máquinas mequetrefes que a gente manda, né? Mas como é que o homem já mandou lá para Marte, já foi na Lua e não viu nada? Ué, pura e simplesmente, será que os nossos equipamentos podem captar né, a vida que há nestes universos paralelos, nesses ambientes? Né? A gente sabe, quando a gente está numa reunião mediúnica, né, é comum, né, Leonardo, os médiuns, especialmente aqueles que têm vidência, nos relatarem que estão ali vislumbrando uma paisagem, que estão vendo um ambiente, descrevendo esse ambiente, e que esse ambiente, algumas vezes, eles relatam que é naquele local. Claro que muitas vezes se trata da paisagem psíquica do espírito comunicante, mas às vezes eles dizem que, olha, aqui nesse lugar, né? Então, é algo que o espiritismo já trabalha há mais de 1,5 séculos, né, Leonardo? Tamanha a sua modernidade, vai por assim dizer. Vamos imaginar uma situação, já que nós estamos viajando aqui hoje, né?
de nós mandarmos uma sonda lá para Marte e, existindo habitantes lá, eles simplesmente anulam a possibilidade de nós captarmos imagem lá, porque talvez não estejamos preparados para conviver com aquilo que possa ser identificado. Eu estou viajando na maionese, não estou dizendo. Mas vamos viajar, a gente pode viajar um pouquinho, não tem problema. Muito bem. O nosso querido Mário, de Paragominas, no Pará, ele faz uma contribuição aqui, ele nos traz erraticidade, condição dos espíritos não encarnados que não estão em corpos carnais entre suas encarnações. Não, isso a gente sabe, Mário, é perfeito, você veio trazer aquilo que está na bibliografia, né? A discussão, assim, a minha dificuldade em entender o termo erraticidade é que parece que quando você não está na matéria, você está errante, né? Mas é como o próprio Leonardo nos falou, né? Você está perambulando pela rua, muitas vezes sem destino, você, de uma certa forma, está errante, né? Zezé de Freitas, ela que é de Toledo, Minas Gerais, também vem nos dando um abraço. De Jair, de Pinheiral, no Rio de Janeiro, um grande abraço aos nossos irmãos fluminenses. Aí ele falou, vocês falaram em erraticidade, não entendi muito bem. Talvez a gente mais complicou do que explicou, viu, Jair? Mas erraticidade é a maneira, nós já falamos aqui bastante, mas só para você que chegou de repente agora, né? Erraticidade é o termo que se usa quando o espírito não está, né? Como acabamos de dizer, como o Mário fez a contribuição aqui. Condição dos espíritos não encarnados que não estão em corpos carnais entre suas encarnações. Né? A Rose de Ouro Branco, em Minas Gerais, né? Manda um abraço aqui, fica agradecida pelo programa e diz que tem consolado bastante a ela nesse momento difícil. Né? E a Liduína, ela também, querida companheira, está sempre presente aqui presente no estudo do Plantão do Evangelho no Lar. Ela, que é de Mossoró, no Rio Grande do Norte, ela nos diz, estou na expectativa do Evangelho no Lar. Durante e depois que assisto o Plantão do Evangelho, fico mais calma. Que nosso bom Deus nos dê muita força e sabedoria para passar por essa pandemia. Gratidão, nossa querida Liduína, de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Bastante gente aqui participando, faça como os nossos irmãos e manda aqui o seu alô para a gente. Bastante gente também no Facebook. Vamos ver aqui algumas participações. Regina Célia Santos, Simone Alencar, Rosana La Sábia, né? Acho que te conhece, Leonardo, está fazendo uma menção aqui a ti. Ivo Pitá vai dando seu olá. Neide Gonçalves, que está junto com o Marques Gonçalves, a Francisca Costa, o Dorival Crovador Marques, ele e sua esposa, né? Que são lá de Peruíbe, estão acompanhando a programação. Cleide Muniz, que é do Ceará, ela não fala a cidade. Fabiana Costa, de Tamandaré, no Pernambuco. A Nádia Oliveira, de Cabo Frio, vai dando seu boa noite, Nádia. Maria Santos, de Caicó, no Rio Grande do Norte. Um grande abraço a todos os nossos irmãos desse belíssimo estado, Rio Grande do Norte. Anita Lima, Maria da Penha Batista Pereira, também presente na nossa programação. Maria Isabel, Maria José Maia, Ronaldo Silva, que é de Serra, no Espírito Santo, Bruno Graff, Franciele Machado, Geraldo Vieira, Maria Elisângela, um monte de gente boa acompanhando aqui a programação da TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova de Rádio. E a Juliana Marim, vamos ver, ela dá uma contribuição aqui. Já li em um livro que nossa língua, ela coloca entre parênteses, humana, também não tem palavra suficiente para abranger todas as coisas que existem. Acho que temos uma questão de semântica nesse carro de erraticidade, né? O que você acha, Leonardo? Talvez a gente tivesse um esclarecimento melhor se nós conhecêssemos a origem dessa palavra. Eu, sinceramente, não sei qual é a origem dela, qual é a etimologia da palavra. Né? Mas quem sabe nós possamos fazer uma pesquisa aí, na próxima oportunidade, voltar com informações mais, vamos dizer assim, mais aprofundadas a respeito disso aí. Uma coisa que eu estava pensando aqui também, em relação à contribuição
do irmão aí que mandou mensagem para você, que a erraticidade pode ser aqueles que ainda não têm uma permanência definitiva no plano espiritual, porque nós sabemos que as encarnações chegam a um dado momento, terminam, não há mais a reencarnação. E que os errantes são aqueles que ainda estão aguardando a possibilidade de continuar as reencarnações. Isso também poderia ser uma outra forma de nós explicarmos esse termo da erraticidade. Então, nós teríamos no plano espiritual 2 tipos de espíritos, aqueles que não mais se reencarnam e aqueles que continuam reencarnando. E aqueles que continuam encarnando seriam aqueles que estão na erraticidade. Muito bem, vamos seguir aqui com o nosso estudo dessa noite. Vamos ler aqui. Agora, antes da gente ler o segundo trechinho do Evangelho, até porque o trecho é bem curto, né? Então dá para a gente explorar bastante, né? Ainda me surpreende, Leonardo, e aí aqui, por favor, em nenhum momento a gente não estará tratando de política. Esse não é o objetivo do curso, né? Mas me surpreende bastante algumas crenças que existem ainda, né? De que, por exemplo, o homem nunca poderia ter ido à Lua, aquilo foi uma maluquice, foi uma invencionice, né, dos nossos irmãos da NASA, ou mesmo a questão do terraplanismo, né, que está tão em voga aí, né? Como é que pode, no século XXI, com a comunicação que nós temos, com a riqueza de ciência, de experiências, de trabalhos científicos nessa área, né? E a gente ainda perde tempo com isso, Leonardo? Isso nós podemos encontrar alguma explicação também naquilo que nós chamamos de paradigma. Paradigma, o que é? São determinadas convicções que as pessoas acabam consolidando e que tudo aquilo que não passar por esse crivo dele não é aceito. Então, essa é a grande barreira hoje da ciência. A ciência tem um paradigma materialista. E qualquer observação que se faz que não atende a esse paradigma é simplesmente excluído. Não que o cientista seja mal intencionado. Não, ele se guia através dessa convicção plena que ele tem e acaba abandonando o resto. Então, os planos, aqueles que acham que a Terra também é plana, estão diante de uma coisa dessa natureza. Agora, aqueles que acham que o homem não foi à Lua, alguém falou para essa pessoa, ele acabou introjetando esse tipo de consideração, e porque em algumas vezes nós encontramos, vamos dizer assim, ficções que são produzidas nos estúdios, então acabam ligando uma coisa com a outra e achando que tudo é uma tremenda fantasia. Agora, isso vem, muitas vezes podemos falar, bom, o cidadão talvez ele pudesse ir até a Lua para constatar isso, mas esse que acredita que essa viagem nunca existiu, provavelmente ele vai lá e vai voltar e vai dizer, não, me enganaram, me hipnotizaram, me levaram sedado para lá, e esse negócio todo é uma tremenda embrulhação. Agora, essa é uma das dificuldades que nós temos na vida, quer dizer, nós encontramos aí crenças para tudo quanto é tipo. E muitas vezes, quer dizer, uma forma de nós nos guiarmos de maneira mais tranquila é termos muita atenção aos fatos e não nas interpretações. Porque as interpretações podem nos levar a caminhos extremamente escorregadios. E ainda, agora, o meu receio não é aquilo que as pessoas acham dessa forma. O meu receio é no que, eventualmente, eu possa estar mergulhado também, né? Pelo menos essa é a nossa parte, né, Leonardo? E aí, realmente, a gente não sabe, né? Todos nós somos espíritos aprendizes e, vez por outra, nós estaremos mergulhados em maluquices, em invencionices, faz parte, né? Quem tem conhecimento pleno é o Cristo, o resto de todos nós somos simples e humildes aprendizes, né, das leis do universo e das leis do nosso Pai. Vamos então ler mais um segundo trechinho aqui, desse trechinho do capítulo 3, né, o item 2, bem curtinho. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Esse caráter venturoso, né? Esse estado venturoso ou desgraçado, isso gera uma confusão danada, né, Leonardo? Porque hoje nós já começamos a compreender, especialmente a partir
da ciência espírita e não só, né, de que não dá para a gente dizer que existe céu, inferno e purgatório, ponto. Né? Não é possível. Nós já temos informação, especialmente nós que bebemos do Pentateuco Kardeciano, mas não só, da Revista Espírita, que é riquíssimo, né, em relatos deste tipo, né, sobre a diversidade dos mundos, né? Por mais que a gente beba informação ali, é cada vez mais fácil nós compreendermos, né, que a diversidade destes mundos e a diversidade desses mundos, inclusive, dentro de um mesmo plano. Não dá para a gente dizer que venturoso é o paraíso, desgraçado é o inferno, e no meio disso tem alguma coisa. Para nós, Leonardo, tem muito mais uma razão direta com o estado psicológico do que propriamente um estado físico. Seria isso? É isso. Quer dizer, o mundo que importa a cada um de nós é aquele que nós carregamos dentro de nós. Então, nós podemos ter pessoas diferentes vivendo no mesmo ambiente, numa mesma situação, e um está triste, acabrunhado, e o outro alegre, entusiasmado. Agora, que diferença? De onde vem essa diferença? É porque o mundo que nós temos lá dentro tem luzes próprias. Quer dizer, da mesma forma, como nós podemos coletar fora de nós informações que nos tragam determinadas percepções, mas a maior parte da nossa vida não é através da coleta de informações exteriores, é vivenciando aquilo que nós temos dentro de nós. É como se nós estivéssemos fechados num quarto, passando o nosso cineminha e entendendo que a realidade seria aquilo que está sendo projetado na parede restrita do quarto em que nós estamos. Isso é muito comum, as pessoas saírem de um estado e ir para outro através daquilo que está imaginando. Nós podemos conduzir as pessoas, preparando-as para que possa ter um estado adequado. Por exemplo, nas reuniões que se realizam dentro da casa espírita, nós podemos até conseguir isso, criar um ambiente em que leva as pessoas a refletir sobre o seu mundo interior de uma forma diferente. E, consequentemente, dessa maneira, ele terá mais possibilidade de lidar com essas coisas. Então, resumindo, o bem-aventurado é aquele que tem um mundo interior nessas condições. Aquele que você está dizendo que seria um desgraçado é porque ele constrói um mundo interior muito ruim, onde ele percebe apenas coisas que devam, vamos dizer, desanimá-lo de qualquer forma. Daí porque é sempre fundamental nós entendermos o seguinte: precisamos imaginar as coisas de uma forma que nos ajudem e não de uma forma que nos traga problemas. Eu posso, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem simples, imaginar uma viagem. E antes dessa viagem, eu posso ter 2 quadros mentais a respeito dessa viagem. Eu posso imaginar que vai ser uma viagem fantástica, vai ter muita coisa bonita, mas posso também ter uma outra visão, é ficar imaginando um monte de problema que pode acontecer nessa estrada. E se nós colocássemos nessa mesma estrada 2 indivíduos com essas percepções diferentes, eles iriam relatar experiências que nós iríamos, vocês andaram trafegando em estradas diferentes, não são as mesmas. Mas quando, no fundo, a estrada era exatamente a mesma. Mas a forma como nós interpretamos a estrada em onde nós transitamos depende exclusivamente da nossa imaginação. Quer dizer, existe uma coisa que é muito forte em nós, são as imagens que nós criamos. Elas são capazes de aglutinar energias que sejam favoráveis ou desfavoráveis para nós continuarmos a nossa vida. Muito bem, sigamos aqui com o nosso programa Plantão do Evangelho no Lar, nesta terça-feira, dia 12 de maio, agora são 19h26. Vamos aqui fazer algumas menções a queridos irmãos e irmãs nossas que estão acompanhando o programa. O Edson Cadari, que é de Santo Antônio da Platina, no Paraná. Grande abraço aos nossos irmãos paranaenses. Mara Constantini, dizendo que a interpretação muda tudo. É verdade, Mara. O Edson Cadari, já falamos dele, que é de Santo Antônio da Platina. A Célia Bianchi, que está pedindo aqui, por favor, poderia colocar o nome do filme que o André falou no programa? São 2, Célia. Quem Somos Nós, né? O título em inglês, se não me engano, é What the Bleep Do We Know? E
Universos Paralelos. São 2 documentários. Você encontra no YouTube aí, sem dúvida nenhuma. A Iracê Monteiro vai dando seu boa noite. O José Carlos compartilhou. Aliás, vamos fazer esse convite a você. Está gostando aqui disso que nós estamos levando até você, desta mensagem, desse conhecimento e, como disse João, né, como está no Evangelho de João, conhecimento é o que liberta. Está, né? Tá gostando? Então, divida isso com mais pessoas, compartilha na sua rede social, manda para os seus amigos no grupo do WhatsApp, fala para os seus parentes do aplicativo da TV Mundo Maior, do aplicativo da Rede Boa Nova de Rádio, faz essa propaganda de amor, porque tem muita gente no mundo precisando dessa mensagem. Quem está presente também aqui mandando uma rosa é a Rosângela Alves, que por um acaso é minha esposa, mandou uma rosa aqui no programa, um grande beijo. A Sandra Fierro, que é de Vicencina de Xerém, né? Está dizendo que a programação está ajudando bastante, gratidão, minha irmã. E a Neide Marques, que é de Taubaté, em São Paulo. E chegou aqui uma porção de WhatsApps também, a Maria Albuquerque vai pedindo para repetir o nome dos documentários. Acabei de repetir, tá? Universo Paralelo e Quem Somos Nós. E também de Ibacaraí, na Bahia, dizendo obrigado pela contribuição para o nosso entendimento do Espiritismo, ao nosso amigo José Íris, né? E a Maria do Carmo de Araraquara, ela que também está sempre ligada na programação da TV Mundo Maior, nossa rede Boa Nova de rádio. Gratidão aos nossos irmãos de Araraquara, né? Cidade que tem uma transmissora da TV Mundo Maior lá, né? Bom, vamos... A nossa Maria Albuquerque, ou melhor, Maria Albuquerque da Paraíba, Leonardo, ela diz aqui: me fale algo sobre há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. O que a gente dá para falar sobre muitas moradas não circunscritas nem localizadas, Leonardo? Quando você fez aquele comentário que um cientista disse que naquele local em que eles estavam, podia ter uma quadra de basquete também, né? Isso, as coisas, dependendo do grau de vibração que possuem, podem ser percebidas ou não por nós. Então, quer dizer, o cruzamento dessas realidades existem. Quer dizer, aquilo que nós chamamos de espiritualidade, eles têm uma infinidade de estações, de instalações, de atividades que acontecem exatamente nos mesmos locais que nós temos outro tipo de atividade. Agora, quando nós imaginamos as distâncias existentes entre os próprios corpos celestes, será que não há nada aí? Então, quer dizer, por aquilo que nós estudamos na literatura espírita, nós percebemos que existem estações socorristas que estão localizadas fora do ambiente físico, aí muitas vezes posicionando-se sobre uma determinada região. Então, todo esse espaço, no fundo, pode estar sendo ocupado, vamos dizer assim, por recursos que nós não percebemos porque está num grau vibratório diferente. E essa é a grande magia, quer dizer, nós podemos estar numa situação em que se intercala várias realidades e que, à medida que nós vamos tendo uma evolução da nossa própria percepção, nós vamos começar a perceber também essas coisas. Quer dizer, aqueles que estão no plano espiritual já têm maior facilidade para perceber como é que existe essa inter-relação entre coisas que estão aqui no plano físico e outras instalações que estão no plano espiritual. Eu não sei se isso atende à solicitação da nossa irmã. Eu acho que sim, vou fazer uma outra contribuição. A gente tem uma dificuldade enorme para entender essa questão, né, das diferentes dimensões, né? Mas nós estamos vivendo, nesse momento, algo muito significativo, né, a respeito destes universos, por assim dizer. Todos nós estamos saindo às ruas com as nossas máscaras, né? E por que nós saímos de máscaras? Porque nós não queremos adoecer. Adoecer do quê? De um vírus, né? Agora, a gente vê esse vírus? Não, a gente não vê. Mas ele está ali? Ah, tá. Ele está em todo quanto é lugar, embora a gente não veja, né? Então, há muito
Aliás, o próprio Kardec, ou os espíritos interrogados por ele, né, tem um momento, eu não me lembro exatamente em que trecho do Livro dos Espíritos, mas que eles são muito, muito pedagógicos na explicação, né, quando eles falam, olha, se você enfia a mão dentro d'água, pega um peixe e joga ele para fora da água, você vai apresentar para ele um mundo que para ele não existe, né? E esse mundo sempre existiu, sempre esteve ali. Só que ele, como está vivendo exclusivamente debaixo da água, ele não tem acesso a esse mundo. Assim como nós mesmos não temos acesso. Até recentemente não sabíamos o que havia nas profundezas dos oceanos, sabiam que existia, mas o que tinha ali a gente não sabia, né? Hoje a ciência, a tecnologia já nos permitiu, e inclusive nos permitiu, isso é muito importante, ver a quantidade de vida que há nesses ambientes absolutamente diferenciados do ambiente que nós existimos. Ausência de luz, uma pressão absurda, né? E lá tem vida, né? Os submarinos que foram construídos com esse intuito nos trouxeram imagens de seres extraordinários e que vivem exclusivamente nas profundezas dos oceanos. Notem, são espécies marinhas que não vêm para menos de, sei lá, 400 metros, 300 metros, não sei, estou chutando aqui, né? Por que não possa existir esses universos todos? Né? É interessantíssimo, o Dr. Amit Goswami, uma ocasião ele foi dar uma entrevista num canal de televisão, um famoso canal de televisão, de jornalismo de TV fechada, né? E perguntaram a ele, Dr. Amit, o senhor é muito tido como um cientista esotérico, né? Porque o senhor acredita em coisas que não foram comprovadas, né? E a resposta dele foi interessantíssima. Eu acho mais esotérico a pessoa acreditar que tudo que existe é só aquilo que pode ser alcançado pelos 5 poderes que nós temos. Ou melhor, pelos 5 sentidos que nós temos, né? Assim como a gente, até pouco tempo atrás, se chocava em dizer que a Terra não era o centro, quando alguém dizia que a Terra não era o centro do universo, né? Cada vez mais novos conhecimentos vêm chegando e nós vamos compreendendo a nossa insignificância, né? Eu acho que tudo que os capítulos nos traz aqui, Leonardo, no melhor sentido da palavra, quando eu falo assim, a nossa insignificância, não é para dizer que nós não valemos nada, né? Mas, muito ao contrário, é para a gente não achar que nós somos os tais, porque a quantidade de informação e de segredos e enigmas existenciais humanos, né, que existem no universo e que nós não compreendemos, é gigantesco nesse estágio que nós nos encontramos, não é, Leonardo? Eu estava pensando aqui, em termos de percepção, se nós compararmos a nossa percepção com a percepção de um cão, nós vamos chegar à conclusão que nós vivemos em mundos diferentes, porque o sentido dele, por exemplo, do olfato é extremamente aguçado, quanto nós não. A visão é a mesma coisa, quer dizer, existem animais que têm uma visão muito mais aguda quanto a nossa. Então, isso tudo mostra de que a nossa percepção é alguma coisa que pode ser melhorada, que pode ser desenvolvida. Agora, a própria possibilidade de nós vermos espíritos, por que isso não acontece de uma forma usual? Porque a nossa percepção, que poderia permitir essa constatação, está, de certa forma, obliterada, está, de certa forma, escondida pelo corpo físico que nós usamos. E, tão logo nós ficamos sem esse corpo físico, então nós abre uma percepção fantástica de coisas que nós não vimos percebendo até agora. E a propósito de mundos e universos que estão por aí, a Terra é um planeta bonito, você não acha, André? Eu acho um planeta belíssimo. Também, agora, né, Leonardo, eu não fui para outro. Imaginou que outros mundos muito mais belos, muito mais fantásticos do que a Terra nós poderemos encontrar aí na nossa caminhada evolutiva? Deve ser. E o melhor de tudo, né, Leonardo? Nós teremos essa oportunidade, né? Um dia nós teremos a oportunidade de viajar
neste multiverso, nesse universo, nesta que é a sua casa, que é a minha casa, que é a casa do Leonardo, que é a casa de todos nós, que é a casa do nosso Pai, né? Que deve ter tantas maravilhas, tanto amor, tanta beleza, tanta vida, tanto aprendizado, e a gente ainda está preso aqui no planeta Terra, um planeta do segundo degrau da escala evolutiva, mas a gente nem pode reclamar, porque a gente, pelo menos, boa parte de nós, né, nós sabemos que existe a escada, né? Então, se a gente está no segundo degrau da evolução, a gente sabe que existe a escada. Boa parte da humanidade sequer sabe que a escada existe, né, Leonardo? Eu gosto muito daquela ópera. Eu, infelizmente, não me lembro o nome, ópera extremamente conhecida, né? Que em italiano se canta "Estou acordado e todos dormem", né? É extraordinário, porque nesse momento, para mim, o que o artista está trazendo é essa nossa total incapacidade de compreender ainda os enigmas do universo, né? Grande parte da humanidade não tem essa noção, né? Desse mundo extrafísico, dessas diferentes dimensões, da vida no multiverso, né? Ainda é um benefício, ou melhor, um conhecimento de poucos, né, Leonardo? Uma coisa também que nós podemos considerar, muitas vezes as pessoas se prendem nas descrições de coisas que tem no plano espiritual que não são agradáveis. Mas há descrições de coisas do plano espiritual fantásticas em termos de beleza, em termos de conforto daqueles que estejam nesses espaços. Então, é melhor nós voltarmos a nossa atenção para identificar as belezas que são extraordinárias, a começar aqui na nossa própria casa. Às vezes a gente está caminhando num gramado e ali no meio do gramado tem umas florezinhas pequenininhas ali no meio. Nós nem prestamos atenção. Agora, se nós pararmos e olharmos com atenção, nós vamos ver a beleza que está por trás disso. Você já chegou a fazer uma observação cuidadosa das folhas? Normalmente nós olhamos as flores, né? As folhas são de uma engenharia belíssima, quer dizer, nós temos estruturas ali que são admiráveis. Então, enfim, essa é uma capacidade que nós precisamos desenvolver, a capacidade de nos espantarmos com a beleza. Você estava falando aqui das folhas, Leonardo, eu estava me lembrando das formigas, né? Eu sempre achei extraordinário as formigas, como é que elas andam todas, né, naquela mesma linha, são grandes trabalhadoras, o universo todo delas, a maneira como elas estão presentes. Há todo um mundo ali. Quem vê a destruição de um formigueiro percebe que há todo um mundo absolutamente fascinante ali dentro, né? É totalmente diferente da nossa compreensão. Mas ali tem uma sociedade, e uma sociedade, por exemplo, no caso das abelhas, uma sociedade organizada, né, Leonardo? Uma sociedade que gera a surpresa de muitos estudiosos. Eu fui apicultor por uns 10 anos, viu? Então tem uma convivência com as abelhas que, quando a gente chega nessa proximidade, a gente percebe coisas fantásticas que quem não tem conhecimento, não tem essa vivência, não consegue ver essas coisas, né? E apenas por uma informação, como é que as abelhas conseguem visitar o campo, descobrir um lugar que tem bastante néctar, volta para a colmeia, e na porta da colmeia elas fazem uma dançazinha, e as outras agora sabem aonde é que está o néctar, qual é a direção e mais qual é a distância em que vão encontrar isso. Então as abelhas produzem coisas fantásticas. De uma beleza. O mel tem 800 substâncias diferentes, sabia? É verdade. Vamos ler mais um último trechinho aqui, estamos chegando já no final do nosso programa. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente caridade e claridade, melhor dizendo, e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituem objeto de suas afeições,
apenas sob o guante dos sofrimentos morais. O justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. É o que o nosso irmão fez aqui, a contribuição que ele fez, que é no finalzinho do capítulo, muito legal, né? E para a gente compreender isso, né, a gente precisa tomar cuidado para, de novo, né, é importante a gente voltar nisso, porque, infelizmente, a mente do religioso, e nós estamos ali, bebemos do catolicismo, bebemos de outras tantas influenciações no cristianismo, a gente acaba fazendo essa diferenciação, né, de que é tormentado, remorso, pesar, esse sofrimento moral que é dito aqui no parágrafo, seria o inferno, ou o umbral, que muitos de nós tememos muito, e, por outro lado, a felicidade indizível que é descrita descreve o paraíso, né? E isso é muito fácil da gente explicar. Por que algumas criaturas estão nesse sofrimento? Primeiro, aquilo que o Leonardo já disse, o fato de chegarmos à espiritualidade não nos traz qualquer tipo de diferenciação do estado psicológico que nós nos encontrávamos. Então, é uma triste realidade, mas muitos de nós espíritas já entendemos isso, que nós chegaremos à espiritualidade exatamente como estamos aqui no ambiente material. Se estamos depressivos, provavelmente vamos chegar lá depressivos. Evidente que provavelmente encontraremos um SUS um pouquinho melhor e um sistema de psicologia fazendo parte desse SUS. Mas chegaremos ali depressivos e assim sucessivamente. Por quê? Porque são os remorsos, porque a gente se dá conta de que repetiu de ano, por exemplo, né? Você tinha ali um plano de voo durante 60, 70, 80, 90, 100 anos, não importa, e aí você chega lá de volta para casa, você passa em revista e você vê que você perdeu a oportunidade, que você perdeu o seu tempo. Então, tudo isso não deixa de trazer remorso, não deixa de trazer arrependimento. Há também as separações, né? Alguns dos nossos irmãos, espíritos familiares, né, que gozam da nossa simpatia, às vezes vão, ou melhor, estão em estágios evolutivos tão diferenciados do nosso que nós não podemos acompanhar, né? Então, há quase como uma incompletude na continuidade da matéria, uma vez que você não está junto àqueles que você ama, àqueles que você tem mais simpatia, porque eles progrediram e você não. Eu posso até, me corrija se eu estiver errado aqui, Leonardo, mas dá para fazer uma analogia com um colégio, né? Você está lá na quinta série, ou melhor, agora é a sexta série do ensino fundamental, né? E aí você não passa para a sétima série. Aí o colégio que você está estudando só tem até a sexta série, né? Você vai ficar no colégio que você está estudando e os seus amigos de sala, que você gosta deles, conviveu com eles durante um ano, eles vão ter que ir para um outro colégio porque a sétima série não tem mais nesse colégio. É mais ou menos assim que se dão essas separações a partir de evolução em evolução, Leonardo? Mas sempre resta a certeza de que voltaremos nos encontrar, porque essa separação não é definitiva. Então, muitas vezes depende que nós conquistemos algumas condições adicionais que não tínhamos. No caso aí, aquele que não passou de ano na sexta série, então ele estudou bastante, passou, e agora tem condição de dialogar com aquele outro que estava à frente. Então, não existe essa separação. Quer dizer, quando nós estamos ligados a determinados espíritos por afinidade, nós acabamos chegando novamente lá. Então, não existe. Qual seria o propósito de promover separações entre os espíritos? Não existe absolutamente nenhum. Agora, para que nós nos sintamos bem na companhia de A, de B, de C, nós devemos estar na mesma sintonia vibratória. Enquanto a sintonia vibratória não for favorável, existe um afastamento. Agora, a quem cabe mudar essa condição? É aquele que está querendo alcançar a convivência com aquele outro que ele está achando que perdeu a convivência. Agora, então não depende do outro dar marcha ré, depende da gente acelerar
o nosso carro para alcançar aquele que está indo à frente. E é sempre possível alcançá-los. Né? Sim, e é um grande ânimo, né? Nós sabermos que, embora às vezes em estágios diferentes de evolução, em experiências, inclusive, de encarnação diferenciada daqueles que nós amamos, né? A emancipação da alma, que é no momento que nós, à noite, vamos repousar. Então, o espírito ele pode muito bem entrar em contato com os seus irmãos queridos que se encontram em outras regiões. Isso tudo é bem animador, né, para a nossa continuidade, para a nossa compreensão de mundo, especialmente a justiça de Deus. Né? Bom, chegamos ao final desse nosso programa. Agora já são 18 horas e 48 minutos já. Né? Enfim, já estouramos um pouquinho. Então vamos fazer uma prece final bem rapidinho aqui, para a gente poder dar sequência aqui na programação da TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova de Rádio. Então, vamos mais uma vez buscando aquela posição confortável, sentindo aquela energia de amor, de paz, que inunda o ambiente em que nos encontramos. Nosso lar, nesse momento, vai recebendo uma verdadeira asepsia, mercê inclusive das nossas vibrações. E nesses momentos, agradecemos a Jesus pela presença no nosso Evangelho e em sintonia com esse espírito amoroso, naturalmente o nosso espaço residencial, profissional, ele se transforma. Os nossos irmãos de caminhada são envolvidos pelo amor que emana do Pai, aqueles que coabitam conosco. E vamos vibrar em intenso amor essa noite por todos os nossos irmãos e irmãs que trabalham na enfermagem. Hoje é um dia que se comemora, que se faz menções de reconhecimento a todos os enfermeiros e enfermeiras da Terra, a nossa mais profunda gratidão pelo trabalho de humanidade, de paz, de luz que entregam à sociedade, e rogamos a Jesus que possa levar as melhores vibrações a todos esses nossos irmãos e irmãs que escolheram como suas profissões cuidar daqueles que sofrem uma doença, uma morbidade. Nossa mais profunda gratidão, recebam todo o amor das nossas melhores vibrações e assim rogamos a Jesus e a Deus licença para encerrarmos o estudo desta noite. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigado, Leonardo. Obrigado, André. Foi muito boa a sua lembrança. Um grande abraço a todos os enfermeiros, a todo esse pessoal na área de saúde que está a superar essa nossa dificuldade. Um grande abraço para eles. E grande abraço a você que nos acompanhou, né? Continua aqui ligadinho na programação da TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova de Rádio. Olha, procura lá o Clube Amigos da Boa Nova, se associa, 2458-3214, 11-2458-3214, ou você pode enviar também o WhatsApp, 11-972-610272, ou acessar feal.colabore.org. Se você pudesse unir nessa corrente de amor, né, em prol da Fundação Espírita André Luiz, né, auxiliando financeiramente, um pouquinho por mês ou espontaneamente, quando puder, você estará investindo na divulgação da mensagem do Cristo. Não pode, não tem problema nenhum. Ora para que nós não façamos nenhuma grande bobagem. Que Deus te abençoe, que tenha uma noite de muita paz e luz. Beijo no coração. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.